Olá, colega! Errar é muito fácil. Portanto, tratemos de alertar contra o que eu chamo de os 7 pecados da excelência empresarial. Como todo pecado que se preza, eles são terrivelmente atrativos. E mais, seus praticantes, como todo pecador renitente, tendem a encarar esses pecados com muita naturalidade. Só mais tarde, quando começam a colher as consequências dos seus atos, é que começam a se questionar: mas onde foi que a gente errou? Então veja aí se a sua empresa não está caindo em algum desses 7 erros clássicos. Pecado 1. O ativismo ingênuo. Esse pecado se origina na crença de que basta fazer algo diferente, estilo just do it, que a tão desejada mudança ocorra. Por conta disso, ao longo dos anos vão se acumulando vários programas frequentemente desconexos. Como o próprio nome diz, na raiz desse pecado encontram-se 2 equívocos fundamentais. Primeiro, a falta de um conjunto coerente de princípios que norteiem as ações. E segundo, o descaso para com a questão da cultura organizacional, isto é, a crença ingênua de que os melhores resultados da excelência empresarial podem ser colhidos em qualquer tipo de cultura, bastando copiar exemplos de sucesso. Vamos ao pecado número 2, o enfoque comportamental equivocado. É o extremo oposto do ativismo ingênuo. Seus praticantes reconhecem que resultados duradouros não virão se a cultura organizacional não for mudada. Mas, a partir dessa análise simplista, se desencadeia toda uma série de intentos de mudar o comportamento do pessoal, via de regra, com resultados medíocres. O erro básico dessa abordagem é não entender que cultura não é uma injeção a priori, mas sim um resultado a posteriori. Ou seja, não se injeta cultura na cabeça de ninguém, ela é a soma de comportamentos lentamente adquiridos nas relações diárias que cada um tem com as demais pessoas e com o próprio ambiente de trabalho. Portanto, os executivos praticantes desse pecado cometem um duplo equívoco. Sacam a arma errada e a apontam para o alvo errado. Arma errada porque, em primeiro lugar, ao invés de se dedicarem exclusivamente à questão comportamental, deveriam concentrar-se primariamente na questão estrutural, a saber, o ambiente físico de trabalho, os processos empresariais, os valores, as políticas e práticas da organização, as quais se manifestam em cada diálogo e decisão do dia a dia e falam muito mais alto do que qualquer cartaz fixado na parede. E em segundo lugar, apontam para o alvo errado, porque as únicas pessoas da empresa que têm que mudar a cabeça a priori são os próprios executivos. Pecado 3. O radicalismo troglodita. Tal como fanáticos terroristas sob o comando de um líder radical, os praticantes desse pecado organizacional dedicam-se a destruir por completo o velho paradigma e recomeçar do zero. Tudo que é antigo não presta e tudo que é novidade é automaticamente bom. Ora, convenhamos que não é esta a maneira como as organizações aprendem e evoluem. A cura do tumor maligno não está na destruição do paciente, mas sim na detecção oportuna e tratamento acertado. A inovação que agrega valor para a empresa não tenta aniquilar a realidade atual. Pelo contrário, se apoia nela para identificar e eliminar os conflitos ou restrições existentes no atual sistema, o que vai tornar possível um salto de qualidade no desempenho. O aprendizado organizacional é essencialmente cumulativo. Não se faz história apagando-se o passado. Pecado 4. A norma pela norma. Consiste em enfronhar-se num emaranhado de atividades de auditoria, inspeções e relatórios, simplesmente porque alguma norma requer. Tal cenário é característico das empresas que ainda não fizeram sua abordagem de qualidade ou meio ambiente ou saúde ocupacional evoluir a ponto de abranger a gestão do sistema de negócio como um todo, ou seja, isso envolve quase a totalidade das empresas. Elas ainda mantêm estruturas paralelas como o Sistema Integrado de Gestão, entenda-se subsistemas de requisitos normativos. Talvez este seja um pecadinho tolerável nos estágios iniciais do desenvolvimento organizacional,
mas certamente será um entrave futuro. Porque se a empresa não desenvolver uma maneira de integrar harmoniosamente os tais subsistemas paralelos e subordiná-los aos objetivos do negócio como um todo, o resultado típico serão vários esforços localizados de melhoria, cuja soma pode muito bem ser nula ou até negativa e, além de tudo, com alto custo. Não é raro o caso de empresas que têm produtos e sistemas certificados, mas que continuam com problemas sérios de competitividade, perdendo clientes e mercados. Qualquer iniciativa de melhoria pode incorrer no pecado da norma pela norma ou da qualidade pela qualidade, se os esforços não estiverem firmemente atados a temas estratégicos para o desempenho global do sistema de negócios. Qualidade só faz sentido se de fato resultar em uma vantagem competitiva para a empresa e em benefícios para os seus clientes. Pecado 5. Números a priori e cobrança a posteriori. A seguinte declaração de objetivos deve soar familiar para você. Nossas metas para esse ano são aumentar as vendas em 33%, reduzir 25% do custo operacional, elevar o nível de entregas no prazo para 92%. E ao longo do ano, seguem-se diversas reuniões de status review, onde se apresentam gráficos minuciosamente elaborados durante semanas, com explicações bastante precisas sobre quaisquer desvios em relação às metas. Essa prática é tão comum que muitos a entendem como a própria essência da administração e nem sequer imaginam o que é que poderiam fazer como alternativa. Na verdade, trata-se de um pernicioso vício gerencial cujas origens têm como contexto imediato uma visão distorcida do MBO, Management by Objectives, e como contexto remoto a pretensão milenar que tem a raça humana de sentir-se dona do futuro. Chega-se ao absurdo de estabelecer indicadores e metas numéricas de desempenho para cada indivíduo, assumindo que é possível isolar a contribuição e responsabilidade de cada indivíduo sobre um resultado final que decorre de interações assombrosamente intrincadas entre pessoas, processos empresariais, o mercado em geral, tendências tecnológicas, conjunturas políticas, econômicas, etc. A cura para esse mal está em compreender que os processos de negócio são complexos e surdos, isto é, eles simplesmente não reagem a ordens, discursos ou imposição de metas arbitrárias. Por outro lado, os processos são sensíveis, isto sim, às ações que tomamos sobre eles. Estas sim é que podem gerar melhorias no desempenho. O quanto vamos melhorar? Não sabemos e não tem como saber de antemão. Mas sabemos de uma coisa, melhorar é sempre possível. A taxa de melhoria não depende da agressividade da meta, mas sim da qualidade da análise e das ações que efetivamente implementamos. Metas numéricas só fazem sentido se elas vêm de um imperativo de sobrevivência ou de um benchmarking bem feito. Pecado 6. A busca de poção mágica. Muita gente já ganhou a vida vendendo poções milagrosas para emagrecimento, juventude, potência sexual, queda de cabelo. A propósito, se achar algum que realmente funciona, me avisa, tá? E coisas do gênero. E a coisa fica ainda pior com o impacto da tecnologia sobre as pessoas e a sociedade em geral. Vivemos no mundo do plug and play, do fast food, da internet na palma da mão, das redes sociais. Nas empresas, isso se reflete na busca de soluções imediatas para o problema da competitividade. Mas como tem uma expectativa de resultados de curtíssimo prazo que acabam não acontecendo por uma série de fatores, logo se frustram e saem em busca do próximo pudim instantâneo, como dizia Deming. Pecado 7. A colcha de retalhos. Parente próximo do ativismo ingênuo e da busca de poção mágica, este pecado organizacional acaba enredando a empresa num emaranhado de abordagens e métodos desconexos. Partindo de uma visão ferramentista da qualidade e outras estratégias empresariais e alheios ao princípio de que a otimização das partes leva à suboptimização do sistema, os praticantes desse erro procuram adestrar as pessoas numa verdadeira avalanche de técnicas, exortando-as em seguida a aplicá-las em suas atividades diárias. O resultado típico é um investimento considerável em treinamento, porém sem o esperado retorno.
Os únicos que acabam tirando proveito da última onda são os fornecedores de tais serviços. Isto porque falta acrescentar na colcha de retalhos os ingredientes básicos da visão sistêmica, do enfoque priorizado e da liderança visionária, sem os quais não se cria a estrutura e o ambiente adequados para que as técnicas aprendidas floresçam e produzam frutos consistentes. Ao longo da minha exposição, você deve ter notado que esses 7 pecados não são totalmente isolados. Há muita inter-relação entre eles. Como se diz, um abismo chama outro abismo. Se a sua empresa conseguiu passar ilesa por essa lista dos 7 pecados empresariais, ela se encontra no estado de pureza organizacional necessário para ingressar na terra prometida da excelência empresarial. Caso contrário, não perca o próximo vídeo no qual eu vou falar do antídoto contra esses pecados. Vamos abordar os 10 mandamentos da excelência empresarial. Até a próxima!